Olá, bom dia, graça e paz, meus irmãos. Mais uma segunda-feira, né? Mais uma semana iniciando e que ela inicie sob as bênçãos de Deus, sob o cuidado de Deus, né? Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, conceda a cada um de nós uma semana de vitórias na presença dele. E por semana de vitórias, nós entendemos uma semana recheada da sua presença, né? Que é a maior vitória que a gente tem. E para a nossa meditação de hoje, nessa live, eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 60 até o 69, que diz assim, ó: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o havia de entregar, quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Vocês também querem se retirar? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez, Pedro faz a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, né? E isso é importantíssimo naquele contexto. Bom, o que eu quero meditar com os irmãos aqui nessa manhã, nessa devocional, né? Até Jesus foi abandonado por pessoas as quais ele favoreceu, né? Ao longo do tempo, né? No início desse capítulo 6 aqui, por exemplo, Jesus faz uma multiplicação de pães para quase 15 mil pessoas, aproximadamente, né? Porque fala ali 5 mil homens, então 5 mil homens, mais mulheres, mais crianças, então tinha um número enorme de pessoas, uma multidão. E depois disso, muitas coisas acontecem. Então Jesus estava sempre favorecendo e facilitando a vida das pessoas nesse mundo, né? Mas quando ele disse assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, a minha missão é realmente salvar, a minha missão é levar as pessoas para a eternidade, a minha missão é apresentar o Pai. Quando Jesus começa a falar a profundidade da sua missão, que estava para além deste mundo, para além da multiplicação de pães, para além de curas, para além de sinais, para além de prodígios, quando ele retira do discurso dele e da prática dele um pouco, por alguns instantes, ele retira os sinais e prodígios, já uma multidão foi embora. E é uma multidão mesmo. Jesus estava, nesse momento aqui, na sinagoga em Cafarnaum. E o texto fala que só ficaram os 12. Pensa bem, certamente que não tinha as mesmas 15 mil pessoas ali, porque muitas coisas aconteceram. Inclusive ele andou sobre o mar de madrugada. Mas Jesus um dia arrebatava multidões. Vamos pensar assim que talvez tivesse ali, por baixo ali, umas 3 mil pessoas, umas, 2 mil pessoas ouvindo Jesus. Todo mundo foi embora e só ficaram os 12. Você consegue imaginar isso? A gente fica muito feliz quando chega pessoas novas na igreja, né? Graças a Deus a nossa igreja tem recebido algumas pessoas novas e tá uma bênção isso. Então a igreja fica empolgada porque tá chegando gente nova. E a gente fica muito triste quando sai pessoas, né? Jesus não ficou triste com a saída das pessoas. Jesus não ficou triste quando essas pessoas foram embora. Porque essas pessoas não captaram o real sentido da sua missão. Essas pessoas não foram a essência de Jesus. O que Jesus tinha como essência era desinteressante para aquelas pessoas. E na nossa vida também é assim. Tem pessoas, irmãos, que precisam ir embora mesmo, infelizmente, da nossa vida. Tem pessoas realmente que precisam ir embora da nossa amizade. Porque para elas a nossa essência não é interessante mais. Quando você para de favorecer, você passa a vida inteira, às vezes, favorecendo uma pessoa, e não que você fique em busca de elogios, não que você fique em busca de gratidão, não que você seja um mendigo dessas coisas, de reconhecimento, né? Mas tem pessoas que, além de não serem gratas pelo aquilo que você faz, ainda fala mal de você porque você não, quando o dia que você deixar de fazer alguma coisa, são pessoas que nunca foram na sua essência, nunca viram você como de fato você é, né?
Então Jesus nos dá também essa lição, né? Ele também nos dá essa lição aqui. Olha, e vocês 12, querem ir embora também? E aí Jesus então capta a essência do pensamento dos apóstolos através da fala do líder deles, no caso Pedro, que era o mais velho, que então se pronuncia e fala: mas para quem iremos nós? Eles não queriam coisas, ele queria quem. Ele fala: para quem iremos nós? Eles não estavam interessados em coisas que alguém... Porque curandeiros tinham vários. Pessoas que podiam favorecê-los de alguma maneira, pudesse dar um pão ou qualquer coisa. Tinha várias pessoas que podiam fazer isso. Mas eles precisavam de alguém que se interessasse também pela essência deles, de alguém também que cuidasse deles, de alguém que os levasse para a vida eterna. E Pedro vai dizer isso no versículo 68. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, um relacionamento saudável, seja ele conjugal, seja ele de amizade, seja ele na igreja, é aquele que é voltado para... que é bem entranhado, onde as pessoas compreendem os defeitos das outras, mas ainda assim se amam. Onde as pessoas compreendem que a outra não pode lhe favorecer em nada, mas ainda assim amam. Aliás, Jesus falou isso, né? Que se você faz uma festa e convida quem já te convidou para uma outra festa, se você favorece a quem te favorece, se você ama a quem te ama, você não faz mais do que obrigação, você só está retornando, só está devolvendo. Ele fala que o verdadeiro amor, a verdadeira gratidão, a verdadeira entrega, a verdadeira irmandade é aquela onde você se oferece sem querer nada em troca. Entende? Sim, você não quer nada em troca. Jesus se oferecia sem querer nada em troca. Ele não exigiu lealdade a essas pessoas. Tanto é que todo mundo foi embora. Ele podia ter falado: gente, vocês vão embora mesmo, tem certeza? Multipliquei pães para vocês, hein? Ô Jorge, eu curei sua mãe, cara, você vai embora mesmo. Ele podia ter jogado na cara de todo mundo um monte de coisas, porque ele fez um monte de coisa para todo mundo. Mas ele falou: pode ir. Se o que eu ofereço não interessa para você, o pouco que eu ofereço não interessa para você, então pode ir. E olha que o que Jesus oferecia não era pouco, era vida eterna. Mas as pessoas não compreenderam, né? Os discípulos, arranhando ainda, né, esse conhecimento, falaram: não, eu tenho que ficar com esse homem, eu tenho que ficar aí com Jesus, eu quero ser leal. E a gente precisa ser leal às pessoas que nos favorecem, né? Ser leal é também lembrar pessoas que um dia fizeram coisas pra gente, né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente trata como se não fizesse mais do que obrigação, né? Quantas vezes a gente trata uma pessoa que em algum momento nos socorreu, fez alguma coisa por nós? Quantas vezes a gente trata essa pessoa como: fulano... também ele estava sobrando, ele estava com dinheiro sobrando, por isso que ele fez isso por mim. Ele estava com tempo sobrando, por isso que ele fez isso por mim. Entendeu? Então, ele me deu esse copo d'água. A Bíblia diz que até um copo d'água, por Deus, é agradecido, né? Uma pessoa que dá um copo d'água gelado a um profeta em condição de profeta, recebe galardão de profeta. Então, Deus ensinando o princípio da lealdade, Deus ensinando o princípio da gratidão, o princípio de não deixar pessoas que Ele tem usado para abençoar as nossas vidas, né? E não deixar de abençoar pessoas quando Ele coloca as pessoas diante da gente, né? E, entretanto, tem algumas situações, e aqui fica muito claro no texto, né? Tem algumas situações que as pessoas vão embora mesmo. E tem algumas situações que a gente vai ter que ir embora de alguns lugares, de algumas pessoas. Nós falamos sobre isso semana passada, né? Quando na live nós falamos sobre Pedro e João. Não, Pedro e João não. Foi a outra live que Jesus deixa lugares, né? Ele deixa de passar pela Judéia e abandona os seus irmãos. Ele sai fora dos seus irmãos. Tem pessoas e tem lugares que a gente tem que evitar para a nossa saúde mental e também para não desfocar a nossa missão. Jesus não podia desfocar a missão, né? Às vezes a gente quer atrair pessoas para a nossa igreja e a gente faz um monte de coisa, um monte de movimento. O culto realmente tem que ter muita coisa. O culto ontem foi uma bênção. Aliás, os nossos cultos têm sido abençoados, tem muita coisa acontecendo. Assim, a gente sai cheio, né, da graça de Deus. Na igreja tem acontecido muita coisa, a gente sai cheio da graça de Deus. Com certeza é isso. Mas isso não é para atrair pessoas. O objetivo não deve ser atrair pessoas, né? O objetivo é pregar o evangelho, né? E quando Jesus então multiplicava pães, curava pessoas, o fim último das ações de Jesus não era que a pessoa paralisasse naquilo que foi feito, mas era para que ela entendesse a mensagem daquele que falou, né? Mais do que andar sobre as águas, é entender quem é que está andando sobre as águas. Mais do que ver a tempestade parando, é saber quem é esse que para a tempestade. Mais do que ver os pães multiplicando, é pensar: quem é esse que multiplica pães? Quem é esse que faz todos os sinais? Eu quero esse. Eu não quero só essas coisas que ele faz.
Então, Jesus deixa claro que, Jesus e Pedro, no texto, deixam claro que nós não podemos ir a Deus só pelas coisas que Deus faz. Agora, é interessante a gente saber que Deus não deixa de fazer. Entende? Deus não deixa de fazer. Eu conheci um pastor que ele dizia assim: eu não oro pedindo a Deus bens materiais. Ele diz, segundo ele, passou pela vida sem, ele não orava pedindo bens materiais. Ele só fazia a obra de Deus e Deus ia abençoando a vida dele. É um princípio dele, é um relacionamento dele com Deus, é um propósito dele com Deus. Mas Jesus falou: tudo que vocês quiserem, peçam. Peçam que será concedido, para que a sua alegria seja completa. O nosso coração não pode ficar paralisado naquilo que Deus fez, porque senão a gente vai só buscar a Deus pelas coisas que Deus faz, só olhando para as mãos de Deus. Qual presente vai vir agora? Como uma criança, né? O pai bate na porta, ou o pai abre a porta para entrar com a sacola na mão, a criança já olha logo, se a criança for uma criança interesseira, já logo olha para a sacola para ver se tem ali o biscoito que ela gosta, se tem um presentinho que ela gosta. E a gente muitas vezes busca Deus assim, né? Em busca das mãos de Deus. O que está na mão dele? Será que me interessa? Se o que está na mão dele me interessa, ele também não me interessa. E foi assim que o pessoal falou acerca de Jesus ao ir embora, né? Aos discípulos que ficaram, eles disseram: não, nós não podemos ir para outra pessoa, porque nenhuma outra pessoa é capaz de fazer pela gente o que o Senhor faz. Fazer sinais, prodígios, multiplicar pães, qualquer coisa. Talvez a gente encontre um curandeiro, um mago, alguém que faça isso por aí. Porque no Oriente era muito comum esse tipo de situação, né? Mas da vida eterna, só Jesus, né? Então é isso que eu quero, é isso que eu busco, né? Os discípulos estavam precisando de alguém, não de alguma coisa. Nós precisamos de alguém e não de alguma coisa. Precisamos de Deus, não daquilo que Deus é capaz de fazer. Ele faz. Se eu pedir, ele faz. Se você pedir, ele faz, porque ele falou que faz. E ele é leal. Mas ele quer o nosso coração, né? Além das coisas que ele nos dá, né? Então, Jesus evitou pessoas que só sugavam dele. Nós também precisamos evitar pessoas que só sugam da gente, né? E a gente também precisa tomar cuidado para a gente não ser pessoas que sugam das outras pessoas, né? Que sugam energia, que sugam o trabalho, mas pessoas que se interessem por pessoas, pessoas que amem pessoas. É isso que é o evangelho, né? É isso que Jesus falou, que o mundo nos conhecerá se nos amarmos uns aos outros, e amor tem a ver com isso. Amor está para além das coisas, né? Amor é essência, é união de almas, é um entranhamento de essências, né? Uma sinergia, e é isso que a gente tem que buscar para que o mundo veja de fato que nós somos discípulos do Senhor. Então, eles eram leais a quem se importava com eles. Os discípulos foram leais a Jesus, porque ele de fato importava com ele. Sejamos leais às pessoas realmente que se importam conosco, e sejamos pessoas que realmente saibam valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. Amém? Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações e nos conceda um dia de vitória abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja maravilhoso, tá? No próximo sábado, dia 26, às 14 horas, lá na igreja, nós teremos um encontro do Papo de Mãe à Luz da Palavra, dirigido pela irmã Jusilane, né? Então, se você é mãe ou conhece uma mãe de criança de 0 a 2 anos de idade, convida ela para estar lá, né? A Jusilane tem se preparado para atuar nessa área, ajudando mães a cuidarem de seus filhos, a cuidar desse primeiro momento da gestação, ou da criação do filho, que é um momento muito difícil, né? Então, ali, à luz da palavra, as mães são orientadas por ela, tá bom? Deus abençoe os irmãos.